Se você sente que o seu relacionamento está desgastado, cheio de brigas, discussões, desconexão, você precisa ouvir isso. Porque o problema não é o fim do amor, mas sim o começo de uma oportunidade de crescimento que vocês ainda não aprenderam a usar. Hoje eu quero te mostrar que o relacionamento é o maior espelho da sua vida e também a sua maior fonte de crescimento e desenvolvimento. E também como usar isso, não para brigar, mas para crescer e melhorar. Então, se você se identifica com esse contexto ou está vivendo algo parecido com isso, fica aqui nesse vídeo até o final, porque você vai entender várias coisas importantes sobre relacionamento aqui nesse vídeo. Antes de começar, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você encontra conteúdos relacionados a desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Então, se você se interessa por esses conteúdos, aproveita e já se inscreve aqui nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Quando a gente fala sobre relacionamento, fica nítido que muitas pessoas entram num relacionamento buscando preencher os seus próprios vazios, ou as suas frustrações, a sua falta de direção. Ou seja, busca no outro algo que preenche aquilo que está faltando na vida dela. Mas a verdade é que o relacionamento, ele não conserta ninguém e também não preenche aquilo que a gente ainda não trabalhou ou identificou de nós mesmos. O relacionamento simplesmente vai mostrar quem a gente realmente é. E talvez isso seja um pouco difícil de admitir ou de aceitar, porque é comum que a gente queira automaticamente responsabilizar a outra pessoa quando a gente está lidando com qualquer problema que seja dentro do nosso relacionamento. Mas na verdade, o relacionamento espelha exatamente quem nós somos e as nossas principais dificuldades. Então, quando a gente tem brigas constantes, a gente percebe nitidamente uma dificuldade na comunicação, no ouvir o outro. Quando a gente tem uma falta de iniciativa, isso vai revelar uma fuga e orgulho. Quando a gente se sobrecarrega tentando tomar conta de todas as demandas do relacionamento, isso vai revelar que a gente está buscando controlar todas as coisas. Quando existe uma certa passividade, isso vai revelar uma insegurança ou um medo de errar. Ou seja, não importa qual a situação que aconteça dentro do relacionamento, ela sempre revela algo sobre nós, ela sempre revela algo sobre as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos padrões, aquilo que a gente carrega na nossa vida, mas que sozinho muitas vezes a gente não consegue perceber. Porque quando a gente está sozinho sem outra pessoa, a gente vai levando a nossa vida, a nossa rotina, o nosso trabalho, as nossas prioridades, aquilo que a gente prefere, e tudo flui muito bem, porque simplesmente nós estamos nos movimentando de acordo com aquilo que a gente acredita ser o melhor e ser o ideal. E talvez você já tenha percebido que muitas pessoas e que muitas vezes a gente consegue alinhar a nossa vida de uma forma extraordinária em todas as áreas. Profissional, financeira, hobby, atividade física, saúde, a gente consegue alinhar e ter sucesso em todas essas áreas. Mas quando fala de relacionamento, empata. A gente não consegue ter sucesso nessa área. E por que isso acontece? Justamente porque é no relacionamento que a gente precisa necessariamente trabalhar as nossas maiores dificuldades, limitações, aquelas que a gente não precisa olhar quando a gente está sozinho. E é por isso que o relacionamento ele se torna desafiador, mas também a maior fonte de crescimento e desenvolvimento pessoal que você pode encontrar. Normalmente, aquilo que te irrita no outro revela alguma coisa que precisa ser curada em você, trabalhada, melhorada, alinhada ou amadurecida. Então, a outra pessoa ela vai servir justamente para nos sinalizar aquilo que nós não estamos percebendo que precisamos melhorar na nossa vida. Então, quando o casal consegue entender o poder de crescimento que existe num relacionamento, o casal para de brigar, de disputar, de competir, para de ser aquela briga de egos e começa a virar uma escada, um degrau que vai levar para um crescimento muito maior, de forma individual e também no casal. A gente vai aprendendo e vai crescendo conforme a gente vai lapidando o nosso relacionamento. A gente aprende a ceder, a gente aprende a se posicionar, a gente aprende a falar, a ouvir, a gente aprende a doar, a gente aprende a deixar o orgulho de lado. A gente vai desenvolvendo uma certa maturidade, uma sabedoria, a gente vai entendendo a dinâmica do relacionamento e a gente vai se moldando, se lapidando, se melhorando
pro relacionamento e isso obviamente também para nós, porque a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E isso é benéfico pro relacionamento, mas também é benéfico para mim, porque se eu me torno uma pessoa melhor, isso é bom em todos os sentidos, em todos os aspectos. Vai ser melhor pro meu trabalho, pros meus parentes, pros meus amigos, para tudo aquilo que eu for fazer, eu me tornando uma pessoa melhor, isso vai ser muito mais benéfico. A gente precisa entender que o amor verdadeiro, ele não vai proteger a gente do desconforto. Na verdade, ele vai usar justamente o desconforto como uma oportunidade de crescimento. Um relacionamento sólido não é sobre aquilo que é mais gostoso, mais prazeroso e mais fácil. Muito pelo contrário. Quando a gente está buscando essa facilidade superficial, é quando a gente está realmente sozinha. Quando a gente está num relacionamento, vai ter muito desconforto, vai ter muito crescimento, muita doação, muita lapidação, muito sacrifício, porque o relacionamento ele exige que a gente mostre uma parte de nós mesmos que a gente normalmente não olha e não trabalha se estiver sozinha. Então é por isso que dentro do relacionamento a gente vai se desenvolver muito. Só que qual que é o grande ponto aqui? Por a gente não saber desse fato, por a gente não saber usar tudo isso, por a gente não saber o que fazer com essas dificuldades e esses desconfortos que vão ser apresentadas no relacionamento, a gente acaba simplesmente brigando de forma muito intensa, um ciclo infinito de brigas a todo momento que nunca resolve nada. A gente acaba se desconectando do nosso parceiro, se afastando, porque a gente não sabe como lidar com essas dificuldades e não sabe como usar isso para o crescimento. Então é muito por esse motivo que os casais pensam tanto em separar, em se largar, em se deixar, porque eles acham que não tem mais jeito. É muita briga, muita discussão, é sempre uma guerra dentro de casa, qualquer coisa vira um motivo para briga e para desentendimento. Só que na verdade esse casal, ele tá olhando para a briga como o todo, só que na verdade a briga é só o resultado de algo que não está sendo olhado no relacionamento. A briga é simplesmente um resultado, uma consequência de alguma coisa que esse casal não está sabendo olhar para alinhar e para resolver. Só que como ninguém ensina a gente a olhar para esses motivos, a gente só olha para você tá brigando ou você não está brigando. A gente nunca busca entender por que eu estou brigando, de onde vem isso e como alinhar isso aqui para que eu tenha um resultado diferente, para que, por exemplo, ao invés de eu ter brigas, eu tenha conversas resolutivas que de fato apresentem resultados para aqueles problemas que a gente vem apresentando. A gente não olha para tudo isso, a gente pensa que não tem jeito e muitas vezes a gente abandona um relacionamento, uma família, a gente acaba deixando muita coisa para trás por falta de saber o que fazer com essas dificuldades. Então, mesmo que você esteja passando por um relacionamento que está turbulento, mesmo que o seu relacionamento esteja um pouco caótico, mesmo que vocês estejam brigando, discutindo, mesmo que exista muito desalinhamento, é preciso que vocês saibam que tem sim como alinhar isso tudo. A gente só precisa de duas pessoas dispostas a quererem fazer o relacionamento dar certo. Porque se essas pessoas não estão mais dispostas a fazerem algo pelo relacionamento, aí sim realmente não tem o que a gente fazer. Mas se o casal está disposto a fazer o que precisa ser feito, a olhar para o lugar certo para resolver e alinhar, a gente consegue sim transformar essas dificuldades em crescimento para essa relação. E a gente consegue sim resultados muito bons dentro desse relacionamento. Sabendo que a gente pode alinhar tudo isso, a gente precisa parar de culpar o outro, porque agora a gente já sabe que o relacionamento é um espelho, então a gente tem que parar de olhar só para o outro como o culpado, como o responsável de todos os problemas. É importante que a gente também saiba se comunicar com maturidade, que a gente possa ouvir verdadeiramente o nosso parceiro. É importante a gente entender também que cada desafio é uma chance de reconstrução, é um aprendizado novo que está disponível ali pra gente entender onde a gente precisa olhar e o que a gente precisa trabalhar. E é imprescindível também ter um caminho, uma orientação, um método para você saber exatamente para onde olhar, o que fazer, o que mudar,
o que abandonar, como gerenciar tudo isso, que nós sabemos que um casal que está vivendo num contexto turbulento de muitas brigas, de desconexão, de afastamento, esse casal não vai saber muito bem o que fazer, não vai ter um método para seguir, não vai saber como usar tudo isso para o benefício do relacionamento e do crescimento individual. Então é importante que esse casal busque uma orientação, um método prático para seguir, para saber exatamente o que fazer para construir um relacionamento sólido e de crescimento, que tenha resultados positivos para ambos. Porque tem sim como sair do ciclo das brigas. O problema é que ninguém nunca ensinou como usar os conflitos como uma ferramenta de crescimento. E aí é por isso que os conflitos só desgastam o nosso relacionamento e a gente não sai do lugar e não consegue alinhar a nossa própria relação. Mesmo que você esteja desanimado ou desanimada com o seu relacionamento, pensando que não tem mais jeito, que não sabe mais o que fazer, se você e o seu parceiro estão dispostos a construir um relacionamento muito bom, vocês vão conseguir construir, porque tem como construir. Mas se os dois, mesmo com briga, com caos, com discussão, com desconexão, estão dispostos a melhorar esse relacionamento, só não sabem como fazer isso, tem como resolver isso sim, tem como vocês alinharem esse relacionamento. Vocês só precisam olhar para os lugares certos para transformar tudo isso em crescimento e alinhamento. E justamente pensando nessa orientação, nesse método para guiar realmente os casais nesse processo de sair do ciclo das brigas para conseguir construir um relacionamento alinhado e muito bom, a gente criou um acompanhamento, um processo de mentoria para casais, onde a gente guia esses casais justamente nesse caminho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um formulário de aplicação, porque tem alguns critérios que a gente faz para selecionar os casais que realmente estão alinhados com aquilo que a gente acredita e que realmente a gente consegue ajudar. Se você se identificou, se você está passando por esse momento, ou se você tem o interesse de alinhar o seu relacionamento, você pode estar preenchendo esse formulário. Ele não é garantia de nada, é simplesmente para fazer uma seleção dos casais, porque não são todos os casais que entram nesse acompanhamento, justamente porque não são todos que se encaixam no método que a gente desenvolveu. Então lembre-se que o relacionamento é um espelho que reflete as suas dificuldades. E se você está passando por um momento turbulento de muitas brigas no seu relacionamento, tem sim como resolver essa questão. A gente consegue alinhar e reverter essas brigas em crescimento para o casal. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e também compartilhe esse vídeo com o seu cônjuge para que ele também esteja alinhado com esses conteúdos. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e eu te vejo no próximo.